João 1, do 19 até o 28. Amém? Essa é a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. 21. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Oremos. Pai, nesse momento em que nós tiramos as sandálias dos nossos pés para entrar em Terra Santa, que é a leitura da Tua Palavra, nós pedimos iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos as verdades que aqui são expostas e que assim como foi cantado e orado aqui, nós possamos nos conformar mais um pouco à imagem do Teu Filho, rumo à nossa santificação completa. Peço isso em nome de Jesus e cônscio do Senhor de que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos estudado o Evangelho de João e uma das coisas que eu falei logo no início das nossas exposições é que nós conseguimos encontrar nos primeiros 18 versículos do Evangelho de João todos os temas que serão abordados ao longo do livro. Tudo aquilo que é abordado nos capítulos 1 a 21 deste livro, do Evangelho de João, encontra algum amparo, encontra algum tópico nos primeiros 18 versículos. De forma que os 18 versículos ainda não começaram a história que João está contando. É uma introdução, é um índice. O evangelista dedicou esse primeiro trecho a fazer uma introdução do livro. E agora, a partir do verso 19, nós começamos de fato no dia 1 da história que João está prestes a contar. Nós começamos as exposições aprendendo o que significava dizer que Jesus Cristo é o Verbo que estava com Deus e era Deus desde o princípio. Aprendemos que Jesus Cristo não só é o Verbo que trouxe tudo à existência, mas Jesus Cristo também é a vida está nele, e Jesus Cristo, portanto, ele não só é o poder criador de todas as coisas, como também ele é o mantenedor de todas as coisas. Se ele tivesse criado as coisas e deixado as coisas para lá, tudo teria entrado em colapso, mas ele não só cria, como ele faz a manutenção. Aprendemos também que Jesus é luz, não é? Que ilumina nos seres humanos esse senso do divino que existe em cada um de nós, que consegue conceber a ideia de um Deus criador, uma coisa que os animais não têm, por exemplo. E ao longo dessas exposições nós vimos também a história de João Batista. Às vezes você lê João capítulo 1 e parece que tem informações um pouco jogadas ali. Uma hora ele fala de Jesus, aí ele fala de João Batista. Aí ele fala de Jesus de novo, aí ele fala de João Batista de novo. Mas a verdade é que como João, o evangelista João, o autor do livro aqui, ele se dedica especificamente a falar sobre o ministério terreno de Jesus e a provar que Jesus é Deus, como ele já começa o evangelho já falando de Jesus como Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e ele vai pular direto para o ministério terreno de Cristo, ao contrário de outros evangelhos que falam da infância, do batismo, tudo. João não se apega a essas coisas, o evangelista João. Ele vai direto para o início do ministério terreno de Jesus. E o ministério terreno de Jesus é introduzido por quem? É introduzido por João Batista. Não dá para falar do início do ministério de Jesus sem falar do início
do ministério de João Batista. Nós já falamos de João Batista aqui, dos versos 6 a 9, quando nós lemos algumas semanas atrás, de que João ele era um homem enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Ele mesmo não era a luz, mas ele veio dar testemunho a respeito da luz. Bom, nós vimos então antes que João era uma testemunha, e hoje nós leremos a respeito do seu testemunho, de qual foi o testemunho da testemunha, ok? E aí eu gostaria de começar a explicação desse texto diretamente fazendo um comentário sobre o verso 28, que é o último verso da nossa exposição, que diz que essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Só para efeitos de localização, esta Betânia, aqui de que o verso 28 está falando, não é a mesma Betânia que nós lemos a respeito em João 11, por exemplo, quando nós lemos a respeito de Lázaro. Nós lemos a respeito da família de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, eles moravam em uma cidade chamada Betânia, certo? Não é essa mesma Betânia desse verso 28. Esta Betânia é alguma região ali, do outro lado do Rio Jordão, que nós não conseguimos hoje em dia identificar muito bem geograficamente. As coisas mudaram muito. Mas só para vocês saberem, esta Betânia, este local em que todas essas coisas que nós lemos a respeito aqui aconteceram, não é a mesma Betânia de Marta, Maria e João. E é por isso que... de Marta, Maria e Lázaro. Não é a mesma Betânia. É por isso que ele especifica que é a Betânia do outro lado do Jordão. Vocês vão ver que ele não vai dar essa especificidade lá na frente, quando ele conta a história de Lázaro. Tudo bem? Isto posto, isto explicado, nós temos aqui então o início do ministério de Jesus. O início da história, da bela narrativa que será contada pelo evangelista, o apóstolo João aqui. E aí o ministério de João Batista, como vocês sabem, ele funciona como um prelúdio, não é, do ministério público de Jesus. Se o ministério público de Jesus fosse a música que Tu és Santo, que nós tocamos no início, o ministério de João Batista é o tan, 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 é a introdução, certo? João veio exatamente para isso. E agora vamos falar do testemunho dele. Verso 19 diz o seguinte: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Quem é você? Irmãos, quando nós lemos sobre fariseus ou sobre qualquer outro grupo judeu da época de Jesus, a tendência é sempre nós pensarmos em pessoas que faziam de tudo para matar Jesus, né? Ou pelo menos faziam de tudo para prender alguém que seguia Jesus. Mas vamos limpar a nossa mente disso um pouco aqui, vamos tirar aquela imagem ruim dos fariseus, pelo menos por enquanto. Eu vou pedir para os irmãos que não leiam esse trecho pensando assim: olha aqui os judeus maus indo ali matar João Batista. Não é isso aqui, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. O texto diz que os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista alguma coisa. E João Batista tinha uma grande influência na época dele. Que tipo de pessoas foram ali perguntar para João Batista? Primeiro, sacerdotes, ok? E depois, levitas. O que eram sacerdotes? Claro, sacerdotes eram levitas, tá? Mas aí eu já falo por que ele separou aqui. Sacerdotes eram uma linhagem da tribo de Levi, de Israel, muito específica, que era uma linguagem muito específica de um filho muito específico de Arão, que era irmão de Moisés, que foi selecionada por Deus ali para cuidar do templo e das questões religiosas do templo. E os levitas eram a tribo em geral, não necessariamente levitas que vinham desta linha ali, daquele filho específico de Arão. Eram levitas, eram pessoas que trabalhavam na obra em geral, sendo que sacerdotes tinham que vir de uma linhagem muito específica. Então é aquilo, né? Todo Fusca é carro, mas nem todo carro é Fusca, certo? Todo sacerdote é um levita. Mas nem todo levita, ele é necessariamente um sacerdote. Dentro da tribo de Levi, que era a tribo responsável por cuidar das questões religiosas de Israel, dentro dessa tribo havia uma linhagem específica de sacerdotes, ok? Então sacerdotes e levitas em geral. E bom, João Batista era um levita, já pararam para pensar nisso? Lembra de Lucas capítulo 1? O pai de João Batista era um homem chamado Zacarias, era um levita que já havia sido convocado para entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, segundo o costume sacerdotal. Você lê a respeito disso em Lucas, no capítulo 1 e no verso 9. Então João Batista, ele é da tribo de Levi. Se o pai dele era um sacerdote, o pai dele era levita. Se ele é filho de um sacerdote,
João Batista é um levita, certo? Uma outra coisa importante de nós nos lembrarmos é que nesse tempo, também, isso aqui é importantíssimo, neste tempo de João Batista, atenção a isso, fazia 400 anos que Deus não levantava nenhum profeta em Israel. Fazia 400 anos que vigia um período que a gente chama na história cristã de silêncio profético. O último profeta foi levantado no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, não é? O último livro da Bíblia hebraica, o último livro do Antigo Testamento, quando o povo ainda estava sob domínio da Pérsia. Entre isso, até chegar nos romanos, aconteceu muita coisa. O povo judeu dominado pela Pérsia, assim acaba o Antigo Testamento. Aí vem a Grécia, domina tudo. Aí vem Roma, domina tudo. E a gente lê o Novo Testamento, já está Roma dominando tudo, certo? Já temos ali o rei Herodes, o Império Romano dominando tudo. E neste período, por que vocês acham que não tem Bíblia em 400 anos? Porque não houve profecia em 400 anos. Após a última profecia do profeta Malaquias, não teve profecia por 400 anos. E aí, com Roma dominando tudo, nessa época, tendo colocado um rei edomita para governar Judá, o rei Herodes, né, profanando ali o trono de Davi, e o povo de Israel esperando ali um Messias libertador, que faria milagres, que libertaria o povo do domínio político que eles estavam, e aí aparece uma figura como João Batista, que era levita, era da tribo que servia no templo. O pai de João Batista já havia entrado no templo para oferecer incenso. Talvez algumas pessoas já tivessem ouvido falar do nascimento milagroso de João Batista, porque lembre-se, a mãe de João Batista era estéril e o nascimento de João Batista foi milagroso, correto? Talvez algumas pessoas já tivessem ouvido falar disso. E ainda tem a história do pai dele ter recebido um anjo, não é? Porque o pai de João Batista recebeu um anjo, o anjo Gabriel veio falar com o pai de João Batista, dizendo que ele nasceria. Ficou mudo porque não acreditou. Lembram disso? Ora, as circunstâncias da vida de João Batista eram muito milagrosas, eram muito intensas. E ainda por cima, ele saía no deserto chamando as pessoas ao arrependimento e batizando essas pessoas. Ora, João gerava questionamentos. Quem era esse cara? Quando os judeus, para interrogar João Batista, enviam sacerdotes e levitas de Jerusalém, que era a cidade onde estava o centro de adoração de Israel, eles não estavam agindo de maneira incompatível com a função deles. O trabalho deles era esse mesmo. Eles tinham que ir lá verificar. Tinha um profeta lá falando em nome de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento. Tinha nascido de maneira milagrosa. O pai dele era sacerdote. Quem é esse cara? Normal, eles tinham que verificar. E talvez a pergunta pudesse estar na cabeça deles: é você? É você o Cristo? Lembre-se, muitas pessoas levantaram essa possibilidade de que João Batista poderia ser o Cristo. E aí, quando os judeus enviaram sacerdotes para perguntar a João quem era ele, a João Batista, ele deu o seguinte testemunho, verso 20: ele confessou e não negou. Ponto e vírgula, confessou. Eu não sou o Cristo. Não sou eu. A suma da mensagem dele, a confissão dele era: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Aí o texto fala que ele confessou e não negou, não é? Porque vocês vão ver ao longo do texto que ele fez várias afirmativas e várias negativas conversando com o pessoal. Eu sou esse, eu não sou esse, eu sou esse, eu não sou esse, não é? O que o autor do Evangelho quer dizer aqui é que tanto naquilo que ele afirmava quanto naquilo que ele negava, a suma da mensagem era: eu não sou o Cristo. Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. João foi cotado como Messias. Algumas pessoas achavam que era ele. Algumas pessoas queriam que fosse ele. Tinha esse ponto também. Isso é uma coisa muito presente no coração humano, de procurar um libertador para tudo. E aí, no momento que aparece uma pessoa que parece ter algum tipo de atribuição especial, que fala bem, ou que tem um talento nato para alguma coisa, a pessoa já quer levantar ela como líder. Vejam vídeo nas igrejas, não pode chegar uma pessoa que toca piano um pouquinho melhor, que o pessoal já quer colocar no louvor. Não pode chegar uma pessoa que prega um pouquinho melhor, que fala mais um pouquinho melhor, o pessoal quer ordenar pastor. Isso é veja, a espera da redenção é uma coisa nata no coração humano. Deus colocou lá para que nós esperássemos por Jesus. Mas como a gente é pecador, a gente coloca isso em qualquer figura que apareça por aí. Não foi diferente com João Batista. Quando os judeus enviaram esses sacerdotes, ele disse: não sou eu. Eu não sou o Cristo. Isso faz coro com o que está escrito no versículo 8. Ele não era a luz.
Ele veio para dar testemunho da luz. Verso 21. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não, não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Vejam, alguém ele tinha que ser, não é? Dizer eu não sou o Cristo levanta uma série de questionamentos. Uma pessoa comum, João não poderia ser. Comum ele não era, normal ele não era. E aí eles fazem algumas perguntas para ele, eles levantam algumas possibilidades. Você é Elias? Perguntam para ele. Mas por que essa pergunta? Por que perguntar para João se ele era Elias? Vejam, Elias foi talvez o profeta mais importante do Antigo Testamento, mesmo ele não tendo um livro com o nome dele. Ele foi o profeta que profetizou por mais tempo e foi o profeta que teve mais relevância na época dos reis de Israel. E ele profetizou, como vocês sabem, nos dias do rei Acabe, que era casado com uma mulher muito abençoada chamada Jezabel, certo? Foi nesse tempo que o profeta Elias, ele profetizou. Ele desafiou o rei, ele desafiou Jezabel, ele chamou o povo ao arrependimento por terem adorado os profetas de Baal, que era o deus ali que eles serviam na época, o deus pagão. Esse foi Elias. E aí o que isso tem a ver com João Batista? Por que o pessoal está perguntando ali para João Batista se ele era Elias? É o seguinte, aqui no último capítulo do profeta Malaquias, vamos comigo lá no último livro do Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 4, último capítulo do Antigo Testamento, último capítulo do último livro. Se tiver dificuldade de achar, vai em Mateus e volta uma página. Malaquias capítulo 4, verso 1, vejam. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará. O Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Isso é uma profecia da vinda do sol da justiça, ou da vinda do Messias. E aí o que é que o profeta Malaquias disse que aconteceria antes deste dia? Ele enviaria o profeta Elias como precursor, para introduzir aquele dia. E ele faria algo interessante, converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Agora vamos comigo até o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o verso 17. Lucas 1, 17. Lucas capítulo 1 começa falando sobre o nascimento, o anúncio e o nascimento de João Batista. E vejam o que diz Lucas capítulo 1 no verso 17. João Batista, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Malaquias 4 diz que Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que Deus não os fulminasse, não é? E aqui Lucas está dizendo que o anjo Gabriel diz que João Batista viria no poder de Elias, no espírito de Elias, para fazer a mesma coisa, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para habilitar um povo para o Senhor, para preparar um povo para o Senhor. Pode voltar no Evangelho de João. Quando Jesus vai falar sobre João Batista em Mateus capítulo 11, Jesus diz que os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Profecia canônica foi até ali. E se vocês o querem reconhecer, diz Jesus, ele mesmo é o Elias que estava por vir. Então vejam, Elias, o profeta que fez
fogo cair do céu, não é? No mesmo espírito veio depois João Batista, um profeta que fez as pessoas descerem às águas. Elias e João Batista foram profetas que vieram no mesmo espírito, os dois, em suma, conclamando o povo a se voltar para Deus. Vejam, Elias, ele tinha um rei judeu para acusar, não é? João Batista não tinha, mas os dois arrumaram problemas com reis. Tanto que João Batista foi decapitado porque ele enfrentou um casamento impuro de um rei. E aí, gente, antes que essa questão surja, vocês sabem que os kardecistas, né, os espíritas, dizem que João Batista ele é reencarnação de Elias por causa desses textos, né? Não é o caso, tá? Não existe reencarnação. Tanto que Elias nem morreu, se vocês lembrarem. Para reencarnar tinha que morrer, né? Elias não morreu. Elias ele foi para o céu levado numa carruagem de fogo. Ele não passou pela morte, certo? Talvez até o Senhor tenha pensado que talvez um dia alguém poderia vir com esse papo de reencarnação de João Batista. Ele falou, nem morre, já vem direto para ninguém poder falar isso, né? E mesmo assim o pessoal fala. Mas não, a gente entende aqui que João Batista veio no espírito de Elias. É o que disse Jesus. O Elias que havia de vir era ele. Era ele, um profeta no espírito de Elias para preparar o caminho para o Senhor. E como isso era muito sabido na época dos judeus, na época de Cristo, na época do primeiro século, era sabido que Elias, ele seria aquele que anteciparia ali, aquele que seria o introdutor, né? Aquele que estenderia o tapete vermelho para o Messias. Então eles perguntaram para João Batista, você é Elias? Aí ele falou, não, de fato ele não era Elias. Ele é um profeta que veio no espírito de Elias, certo? Mas ele não era Elias. Mais um ponto aí para os cristãos, menos um ponto para os espíritas, certo? Não sou Elias. E se ele não era, vem a próxima pergunta. Vejam a próxima pergunta. Você é o profeta? Vejam. O que eu apanhei nesse texto um pouquinho? Se ele já tinha falado, eu não sou o Cristo, e a maioria das referências e dos comentários que nós temos a respeito do Evangelho de João dizem que quando os fariseus perguntam, os judeus perguntam, você é o profeta? Ele não pode estar perguntando, você é o profeta, o Messias, porque ele já tinha falado que não era, certo? Mas que profeta é esse aqui? Vejam, havia um movimento judaico no primeiro século, né? Um grupo, uma denominação judaica que era chamada de os essênios. E os essênios, eles entraram num movimento chamado Esperança Messiânica. E eles viam à luz de Isaías a vinda do Messias, mas eles distinguiam o Messias de Arão e o Messias de Israel. Viriam um Messias sacerdote e um Messias que não era sacerdote, um Messias leigo. Eles esperavam dois Messias, esse grupo, os essênios. E um dos motivos pelos quais eles esperavam dois, né? Um que viria antes e outro que viria depois, é principalmente baseado num texto que está em Deuteronômio 18. Vamos comigo lá em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 18. Deuteronômio 18. E são informações muito recentes que a gente tem de 100 anos para cá, depois que encontraram aqueles manuscritos do Mar Morto. Como vocês já devem ter ouvido falar, no século passado foram encontrados muitos textos bíblicos e documentos do primeiro século nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Textos bíblicos antiquíssimos, e que inclusive confirmam que a nossa Bíblia está muito bem preservada, não é? E lá descobriu-se muita coisa a respeito da cultura judaica do primeiro século e a respeito desses essênios que eu comentei. Agora vejam o que está escrito aqui em Deuteronômio 18, verso 15, olha só. Deuteronômio 18, 15. O Senhor seu Deus fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, Moisés falando. E a ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante no meio deles, dos seus irmãos, um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Percebam a expectativa de um profeta que viria no mesmo espírito de Moisés. E tantas coisas são faladas a respeito do Messias no Antigo Testamento que os essênios acabavam esperando dois. Eles esperavam um sacerdote e um profeta, não é? Pois bem, eis a pergunta para João Batista. Tá, você não é o Cristo? Você não é Elias? Você é o profeta? É você? Não, também não.
E aí disseram-lhe então, verso 22, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Vejam, agora eles deram a João a oportunidade de responder uma pergunta que não era somente pergunta de sim e não é? Porque aí não ajuda também muito, né? Eu lembro, tem um episódio do Chaves, que seu Madruga chega pro Chaves e pergunta assim, onde é que mora a vizinha nova? Né? Tinha chegado uma vizinha nova bonita lá que ele queria paquerar. Ele pergunta pro Chaves, onde ela mora? Aí o Chaves fala assim, sabe aquele corredor na segunda casa à direita? Ele, sei, então, não é lá. E aí ele começa a dar várias respostas, tipo, ó, tal lugar não é lá, tal lugar não é. Ajuda em alguma coisa? Ó, não é. Não ajuda em nada, né? Aí imagina, os judeus voltam lá para Jerusalém, e aí, quem é o João Batista? Quem é esse cara? Então, ele não é o Cristo, não é Elias e não é o profeta. E aí o pessoal ia ficar com aquela cara de pastel. Tá, e aí? E quem é ele? Certo? Essa é a suma da pergunta aqui. Tá, você não é Elias, você não é o profeta. Você não é o Cristo, quem é você? Dê-nos uma resposta para que nós possamos falar àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Nós não podemos voltar para Jerusalém só com várias negativas. A gente precisa saber quem é você, certo? Verso 23, então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui está o trecho que dá título ao nosso sermão de hoje, a voz que clama no deserto. Queria convidar os irmãos para irem comigo até o capítulo 40 do profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 40. No dia que vocês estiverem se sentindo deprimidos, leiam Isaías 40. É um deleite para a alma. Amém? Isaías capítulo 40, encontraram? Verso 3. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor disse. Este texto de Isaías 40 é um texto que fala, esse capítulo é um capítulo que fala muito sobre consolo. Esse capítulo ele fala sobre o fim do exílio do povo de Israel, que tinha ido para a Babilônia. Não tinha ido ainda, na verdade, e o profeta Isaías já estava profetizando que eles iriam e sairiam, não é? E o capítulo 40 fala sobre a libertação do exílio. No contexto original de Isaías capítulo 40, Isaías está clamando por uma melhora no sistema de estradas do deserto para o leste, porque seria o caminho que eles traçariam para voltar para a sua terra. Então ele está pedindo uma nivelação dos montes e dos vales ali. Endireitem os caminhos. Esse é o contexto original. Endireitem os caminhos para que o povo possa voltar para a sua terra. É um texto que com alegria fala sobre nivelar uma estrada para que o povo saísse do cativeiro. E aí de maneira consumada, João Batista ele aplica esse texto a si mesmo, dizendo, eu sou a voz que clama pelo nivelamento do caminho rumo à liberdade. Eu sou a voz que clama no deserto. E a Bíblia é tão didática que, vejam, os 4 evangelhos começam basicamente assim, quando começam a contar a história, né? Sempre tem uma introdução, uma genealogia, alguma coisa, mas quando começa a história do evangelho, os 4 evangelhos começam falando sobre João Batista. Os 4, não é? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos capítulos tem no Antigo Testamento? 39 livros no Antigo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, certo? Sendo que os 39 do Antigo Testamento falam sobre um período antes de Jesus. E começando pelo 40º livro da Bíblia, o livro de Mateus, no Novo Testamento, começa a história de João Batista introduzindo Jesus, correto? Pois bem, quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. E em qual capítulo precisamente ele começa a falar sobre a voz que clama no deserto? Justamente no capítulo 40. O livro de Isaías ele foi organizado em capítulos e versículos para ser compatível com a história da Bíblia. Até o capítulo 39 de Isaías, assim como nos primeiros 39 livros da Bíblia, nós lemos a respeito da lei, da condenação, da ida ao cativeiro,
O livro de Isaías, nos primeiros 39 capítulos, fala muito sobre chamar o povo ao arrependimento, dizendo que eles iriam até o cativeiro, dizendo não confiem nas outras nações. E a partir do capítulo 40 de Isaías começa o consolo. E começa o consolo falando sobre a voz que clama no deserto. Precisamente como a Bíblia, nos seus primeiros 39 livros, fala sobre a antiga aliança. E quando começa o 40º livro da Bíblia, assim como no 40º capítulo de Isaías, 40º livro da Bíblia, o Evangelho de Mateus, começa falando sobre a história de Jesus, introduzida pela voz que clama no deserto, por João Batista. Então esse é um bom exercício para vocês se lembrarem aí da organização, tanto dos livros da Bíblia, quanto do profeta Isaías. É impressionante a precisão da palavra de Deus. Então João, João Batista, quando ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, ele está dizendo, sou eu, aquele capítulo de Isaías, que fala sobre o nivelamento da estrada para a libertação do povo. Aquela voz que clama por esse nivelamento sou eu. Eu sou a voz que clama no deserto. E aí o versículo 24 diz, ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Vejam, tá aí, vocês vão ouvir eu falando muito isso ao longo das exposições de João. João é um evangelho bem difícil de traduzir, tá? O grego é complexo. Mas a tradução da NVI parece ser um pouco mais compatível com o que o texto diz, que a NVI diz alguns fariseus que tinham sido enviados. Não é que os que tinham sido enviados eram todos do grupo dos fariseus, né? Tanto que a gente não vê muito levita fariseu no Novo Testamento, mas que alguns dos que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e estes fizeram uma pergunta para João Batista. E aí, quem são os fariseus? Aí por isso que eu falei para vocês, desveste um pouco o preconceito com os fariseus, por mais que sim, a gente precisa acatar tudo aquilo que Jesus fala sobre farisaísmo e sobre como não se comportar de maneira legalista, mas desveste um pouco disso. Quem são os fariseus? Quem são os fariseus? Os fariseus eram o grupo religioso que mais zelava pela lei de Deus. Os fariseus, eles surgiram numa época, não sei se vocês conhecem um pouco de história, houve uma época em que Alexandre o Grande ele começou a helenizar, a gente fala helenizar, né? Quando ele era um imperador grego, começou a querer transformar o mundo inteiro em grego. Tanto por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego era o inglês da época, porque Alexandre o Grande havia dominado toda a região conhecida, todo mundo conhecido na época, e Alexandre o Grande tentou também helenizar, transformar em grega a religião judaica. E aí nós temos um conflito muito conhecido na história da igreja, que foi o conflito dos Macabeus, que você pode ler sobre isso inclusive na Bíblia Católica. O conflito dos Macabeus, da época dos Macabeus, se deu justamente porque os judeus estavam tentando impedir que a Grécia entrasse na religião judaica. E nesta época surge o movimento que depois se transformaria no movimento farisaico, dos fariseus que zelavam pela lei de Deus. Eles não queriam que ninguém se metesse na lei de Deus. Eles eram traumatizados com as pessoas tentando se meter na lei do povo deles. O que culminou o conflito dos Macabeus na época foi uma coisa horrível. Eles sacrificaram um porco no altar de Deus, sabe? Foi uma coisa horrorosa. E assim surge um movimento que deu origem aos fariseus. Então eles tinham essa cultura de zelar pela lei de Deus, certo? E estes fariseus perguntaram a João, versículo 25, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Por que você batiza? E João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Vocês já pararam para se perguntar, de onde é que veio o batismo? Você vê que acaba o Novo Testamento, não fala nada sobre batismo. A gente não lê nada sobre isso, né? E aí no Novo Testamento, João batizando. E a gente nem pergunta, porque é uma coisa tão comum na nossa era, né? Mas de onde é que veio esse ritual de batismo? Existe um costume, e que surgiu justamente nesse período intertestamentário, período entre os testamentos, aqueles 400 anos de silêncio profético, foi um costume que surgiu chamado batismo de prosélito. A palavra batismo no grego significa imersão, não é? Imergir. O batismo de prosélito era um ritual que era feito com pessoas de fora da nação de Israel que estavam querendo entrar. E aí eles faziam não só a circuncisão, mas faziam também aquele ritual de batismo ali para lavar aquela pessoa, não é? E aí eles pegam isso surgiu baseado num texto que está em Ezequiel 36, 25, que diz assim, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Daqui, do texto que fala sobre uma água pura purificadora, né? Em Ezequiel 36, 25, eles tiraram esse ritual do batismo. Só que uma coisa interessante é a seguinte,
Esse batismo ele era autorrealizado, a pessoa fazia nela mesma. Então quando João fazia isso em outras pessoas, ele estava realmente se mostrando como um profeta escatológico, de final dos tempos. Por que ele estaria realizando em outras pessoas um ritual de limpeza espiritual? E mais, se era um ritual feito com os gentios que entravam no povo de Israel, por que ele estava batizando judeu? Porque lembra, João Batista estava batizando judeus também, não só gentios que entravam na aliança de Deus. Vejam, o ponto é que o que João Batista fazia nas pessoas, não só nos gentios, mas nos judeus, mostrava aquilo que Jesus viria a revelar, que todos precisam de purificação espiritual. Não só judeus, não só gentios, mas também os judeus. Isso uma bagunça na cabeça de judeus que achavam que por serem judeus, eles já eram, por serem descendência de Abraão, eram automaticamente povo de Deus, né? E o próprio João falava para eles, né? E Jesus faz coro, né? Até dessas pedras aí Deus pode dar filhos a Abraão. Arrependam-se. Eles queriam saber de João, por que você batiza? Está implícito na pergunta dos fariseus, que eles viam João Batista, eles viam o que João Batista fazia como um ato que tinha o propósito de perdoar, de redimir, mas não era isso, não era para isso que João batizava. João diz, eu batizo somente com água. Eu batizo somente com água. Eu tenho autoridade para ir até aqui, para batizar com água. Mas vocês não fazem ideia do que está vindo por aí. Vocês não têm noção de quem já está no meio de vocês e do que ele vai fazer. E aí lembra do texto de Ezequiel que eu comentei? Que fala sobre aspergir água? O versículo seguinte diz assim, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O versículo 25 fala sobre purificar com água. O versículo 26 de Ezequiel 36 fala sobre purificar com o Espírito. E por isso João Batista disse, eu batizo com água. Mas aí alguns versículos abaixo, ele vai dizer, mas aquele que vem após de mim batizará com o Espírito. Vejam, o versículo 33 de João 1 diz, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. À luz de Ezequiel 36, a água e o Espírito. O batismo de João era uma ilustração clara de um dos aspectos da pregação de Jesus. Todos precisavam de arrependimento, tanto os de fora quanto os de dentro da família de Israel. Por isso Jesus mesmo dizia em Lucas 3, como eu já comentei, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí João Batista diz uma coisa no verso 27 incrível, ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele vem depois de mim, mas eu não tenho direito de desamarrar as correias das sandálias dele. E irmãos, aqui nós estamos falando de um contexto, uma cultura em que um aluno, um discípulo tinha que fazer pelo professor tudo aquilo que um escravo tinha que fazer pelo seu mestre. Tudo aquilo que era atribuição de um escravo fazer pelo mestre, por uma questão de respeito, um aluno tinha que fazer pelo seu professor. Exceto coisas que tinham relação com os pés ou com as sandálias. Limpar as sandálias, desamarrar as sandálias, essas coisas. Então, quando João faz esse comentário, ele não se coloca só na posição de aluno do Messias. Ele se coloca em que posição? Em que posição? Não, nem de escravo. Porque o escravo tinha que desamarrar as sandálias dos pés do seu mestre. Ele se coloca numa opção de não ser digno de ser chamado de escravo do Messias. Eu não sou digno nem de ser escravo, nem de desatar as sandálias dele. É como se ele dissesse nos dias de hoje, eu não tenho direito nem de limpar o chão sujo da casa dele e tirar o lixo. Eu não tenho esse direito, porque o lixo da casa dele é puro demais para mim. A humildade de João Batista refletia o caráter de alguém que tinha sido totalmente transformado pela graça de Jesus Cristo. João se sentia indigno de desatar as sandálias de Jesus. E se João sentia isso, gente, quem somos nós? Nós fazemos parte de um movimento reformado, que ele é muito conhecido olha, ele fala mesmo, eu gosto desse pregador porque ele fala mesmo na lata, ele não tem preguiça, fala contra os falsos ensinos, fala contra os falsos mestres, é isso mesmo. Mas aí, essa admiração, ela para na admiração do pregador.
e do fato dele ser impetuoso e ser corajoso para falar, não é? Isso é muito característico do nosso movimento reformado. Eu admiro muito fulano, que ele fala mesmo. Hoje em dia isso é modinha, sabe? No nosso movimento reformado, falar mal de falso profeta é chutar cachorro morto. Isso ninguém mais admira isso. Aqui no nosso movimento isso é moda, né? Tem que falar, claro que tem que falar contra os falsos ensinos. O problema é que o movimento em geral parou em admirar o pregador que está falando. Mas o que nós deveríamos admirar não é o mensageiro, é o autor da mensagem. O que nós deveríamos admirar não é o pregador, é o tema da pregação. O que nós deveríamos admirar é o Senhor Jesus, que é tema do nosso anúncio, e não a pessoa que anuncia. Nós temos que admirar o nosso Senhor Jesus, e não aqueles que não têm nem o direito de desatar as sandálias dos pés dele. Muito se diz que nós temos que ter o mesmo ímpeto e a coragem que João Batista teve em enfrentar o sistema político da época dele e parar na degola porque ele defendeu o casamento bíblico. Inclusive, lembre-se disso, quando vocês tiverem medo de defender o casamento bíblico, lembra que João Batista foi para a degola por causa disso, defendendo o casamento bíblico, certo? E sim, nós temos que nos inspirar na coragem de João Batista, é claro. João Batista é um herói da fé, nós temos que admirar isso nele. Mas nós temos que olhar também para a humildade de João Batista. O entendimento de que nós não temos o direito de desatar as sandálias daquele sobre quem nós pregamos. João, ele fez grandes coisas, mas ele nunca roubou créditos para si por causa disso. Se nós não imitarmos João Batista e pararmos de receber elogio e crédito por coisas que é Deus quem faz, nós não estamos imitando João Batista se nós deixarmos de fazer isso. Nós estaremos imitando um cidadão chamado Gease. Lembra desse cara? Que era servo do profeta Eliseu e participou da cura de Naamã. E Naamã ofereceu grana para eles pelo que eles haviam feito. Eliseu disse, não foi eu que fiz, foi Deus. Só que Gease, que era servo de Eliseu, voltou lá para receber o pagamento. O que aconteceu? Recebeu a lepra de Naamã pelo resto da vida dele. Porque não era ele que tinha que receber crédito nenhum. A atitude de Gease deveria ter sido a atitude de João Batista. Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. Muita gente que fala em nome de Jesus por aí, quando é elogiada, quando é ovacionada, adora receber aquele elogio, adora reter aquele elogio, aquele crédito para si. Deus tenha misericórdia de nós. Mas até quando João Batista, acharam que João Batista era o Cristo, a atitude dele foi sempre se diminuir. Quando a popularidade de João Batista começou a acabar, porque Jesus estava ficando mais famoso que ele, e os discípulos dele chegaram e falaram, Jesus está ficando mais famoso que você. Ele disse, é isso mesmo, foi para isso que eu vim, que ele cresça, e eu diminua. E olha só, aqui entra o paradoxo, um passo além. Até a humildade de João Batista, mesmo a humildade de João Batista, não pode ser admirada por nós como um fim em si mesma. Porque até para além da humildade de João Batista existe mais coisa. Ele não pode nem ser admirado pelo quanto ele é humilde. Porque nem isso vem dele. Às vezes, a gente está numa era de admirar a humildade das pessoas, né? E as pessoas sentirem muito orgulho por serem muito humildes, né? Tanto que existe a moda de... Pessoal que gosta de redes sociais aí, vocês sabem que existe isso. A moda da pessoa, ela querer mostrar que ela não liga para a aprovação de ninguém. Aí ela mantém o Instagram dela cuidadosamente simples, bloqueado, com poucas fotos, bem desarrumado, mas ela planejou tudo aquilo para ser admirada pela humildade dela, sabe? Aquela pessoa que se desarruma cuidadosamente na frente do espelho para mostrar o quanto o estilo dela é um estilo que não liga e tal, mas ela quer ser admirada por aquilo, pela humildade dela. Sabe? A gente é muito pecador, a gente consegue pecar com base bíblica, é impressionante. A humildade de João Batista não é um fim em si mesmo, a ser admirada por ela mesma. De onde vem a humildade de João Batista? Abram comigo em João capítulo 13. João capítulo 13. Para vocês verem com quem João Batista aprendeu a ser humilde do jeito que ele era. João 13, a partir do verso 2, nós leremos até o verso 5. Vejam. Amém? João 13, 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus,
o Rei dos Reis levantou-se da ceia. O Senhor dos Senhores tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, o Deus Criador dos céus e da terra cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pôs água numa bacia e começou não só a desatar as sandálias, mas a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Se a humildade de João Batista é admirável, a humildade do Criador dos céus e da terra é a inspiração de onde vem essa humildade dele. Os que se humilham serão exaltados. E por causa desta humildade a que Jesus se submeteu, foi que Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que em tudo em que nós façamos, meus irmãos, tudo em que fazemos, tudo em que anunciamos, somente Jesus Cristo seja exaltável. Desapareça e que Jesus apareça em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Tem um provérbio cristão antigo que eu acho muito bonito, que diz: tudo bem se o meu nome for esquecido para sempre, contanto que o nome de Jesus seja exaltado através da minha vida. Que o nosso coração tenha sempre a consciência de que nós não somos dignos nem de desatar as sandálias dos pés do nosso Senhor, que dirá de ser ovacionado e admirado por alguma coisa que nós fazemos. Quem merece esse tipo de admiração é Ele, e mesmo Ele que a merece lavou os pés dos seus discípulos, que é uma coisa que um escravo faz pelo seu Senhor. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos todos os dias. Vamos orar?